Oi, turma do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca. Agora é vida nova. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo no lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Evangelho de Jesus segundo Marcos. Esse deve ter sido um dia especial para Jesus. Ele havia realizado uma peregrinação por toda a região da Galileia, tendo passado por cidades e aldeias, ensinando as leis de Deus e curando os enfermos do corpo e da alma. Ao fim da tarefa, depois de vários dias de exaustivo trabalho, Jesus retornou à cidade de Cafarnaum, onde havia se fixado na casa do amigo Simão Pedro. Creio que Jesus apreciava a vida simples de Cafarnaum, uma cidade de pescadores e camponeses, com cerca de 2.000 habitantes, e foi exatamente ali que se deu o episódio que agora estamos recordando, trazendo aquele Jesus peregrino mais perto de nosso coração, como sei que ele deseja estar. Como disse, Cristo acabara de chegar da viagem pela região da Galileia e foi imediatamente para a casa de Pedro. Posso avaliar que ele estivesse fisicamente cansado e a primeira coisa que desejava fazer era tirar a poeira dos pés e das mãos e lavar o rosto castigado pelo sol. Aposto até que, depois de se lavar, os irmãos Pedro e André serviram a Jesus algum alimento, quem sabe uns deliciosos figos, que ele deve ter saboreado com gosto, porque, como homem, também sentia fome e sede. Enquanto comia, porém, Jesus notava um semblante de preocupação em Pedro. O recolhimento de Jesus estava ameaçado. Pedro, contrariado, falou que a multidão descobrira que Jesus estava em casa e já se aglomerava em torno para vê-lo, a todo custo. Jesus deve ter dado um último olhar para os figos. Era a hora de voltar ao trabalho. Ele não podia perder tempo porque sabia que não disporia de muito para realizar a sua missão. E foi assim que ele autorizou Pedro a deixar as pessoas entrarem. O amigo Jesus sempre quer as pessoas próximas de si, sobretudo aquelas que se sentem indignas ou afastadas do amor de Deus. Mas havia tanta gente que não coube dentro da casa. Muitos ficaram do lado de fora. Jesus, por certo, lançou seu olhar de compaixão para aquela gente simples, sem esperança, e se comoveu diante daquele rebanho cansado e sofrido. O Evangelho registra que Jesus anunciou a palavra, mas não cita o que ele teria dito àquela gente, que trazia no próprio corpo as marcas do sofrimento. 2.000 anos passados, porém, eu ainda sou capaz de ouvir a voz melodiosa de Jesus falando da esperança e do amor de Deus. Meus amigos, estou profundamente unido a vocês e meu Pai me envia para dar-lhes a boa notícia de que Ele também os ama, de forma muito especial. É o momento de renovarmos a nossa aliança com Deus, não mais uma aliança fundada no temor e no medo, no castigo e na vingança, mas uma aliança que tem no amor o seu elo indestrutível. É o momento de renovarmos a nossa aliança com Deus. Doravante, não falemos mais em castigos para quem erra, mas sim em oportunidade de reabilitação para o equivocado. Abandonemos o propósito de vingarmos dos outros pelos erros que cometeram contra nossos interesses e troquemos o revide pelo perdão das ofensas, o mesmo perdão que Deus nos concede diariamente quando somos nós os que agridem e ferem. Não mais a lei do olho por olho, porque assim vocês ficarão todos cegos, mas a lei do auxílio a quem caiu, a face da bondade a quem mostra a face da violência. Aos que estão enfermos, proponho que lavem as feridas uns dos outros, assim terão suas dores diminuídas. Aos que se sentem solitários, convido que se tornem amigos daqueles que também perambulam pela vida, deserdados de qualquer companhia. Aos que se encontram com o coração tomado pelo ódio, encareço que se aproximem urgentemente de todos aqueles outros irmãos em crises
de loucura e insanidade, consumidos que foram pelas labaredas da revolta, e procurem acalmá-los com os remédios da paciência e da aceitação, e com isso estarão serenando os seus próprios corações. Então vocês ouviram o que foi dito no passado, olho por olho. Mas hoje eu trago a vocês o mandamento de coração a coração. Essa é a lei que rege os nossos caminhos, através da qual o amor e a felicidade se manifestarão em nossos passos. Esqueçam, assim, os males que os preocupam. Creiam firmemente na vitória do bem, pois somente o bem é a vontade de Deus. Tolerem os que ainda não os compreendem. Eles veem a vida com olhos diferentes dos seus. Encham-se de simpatia e entendimento para com todos à sua volta, pois eles são a chave da felicidade em sua vida. Mas enquanto falava, Jesus escutava um forte barulho que vinha do telhado. Todos perceberam que algo incomum acontecia. O barulho tornou-se mais intenso e o mestre parou de falar, pois sabia que algo inusitado ocorreria. E, para surpresa dos presentes, o telhado se abriu e um homem enfermo desceu em sua maca, segurado por 4 homens. Todos ficaram boquiabertos. Estou certo de que o próprio Jesus ficou admirado com a atitude daqueles homens. Que fé ardentes eles possuíam! Como não conseguiram entrar em razão da multidão que se aglomerou dentro e fora da casa, eles não desistiram e souberam encontrar um modo de apresentar o paralítico a Jesus. Se assim procederam é porque tinham fé de que ele poderia curá-lo, e isso certamente sensibilizou profundamente o coração do amigo Jesus. Hoje vemos pessoas aflitas, mas que não se levantam do sofá para buscarem ajuda. Não oram, mas pedem que orem por elas. Não vão ao templo a pretexto da falta de tempo, mas encontram tempo para tantas coisas fúteis. Suplicam a Jesus uma palavra de orientação, mas fecham os olhos para o seu evangelho. Como aqueles homens descendo o enfermo pelo telhado podem nos ensinar em matéria de fé. Que homens determinados! E quanta confiança depositavam no amigo Jesus. Falam que atualmente os milagres são cada vez mais raros, mas eu diria que raros nos dias de hoje são os homens de fé. E eis que o paralítico estava diante de Jesus. O pensamento me arrasta mais uma vez àquele momento e chego a pensar no que teria se passado com Jesus diante daquele homem. Olhei para o fundo de sua alma, penetrei-lhe os porões mais secretos para descobrir o que paralisava. Percebi que era um forte sentimento de culpa. A culpa de não viver a vida que Deus lhe havia confiado. O Pai nos ofereceu o dom da vida e com ele o dom de lutar e de vencer as adversidades. O dom de ser feliz. Mas quando o homem se acovarda, quando ele se deixa dominar pelo medo, pela preguiça ou pela revolta de conquistar o seu lugar ao sol, ele cai na cova do negativismo e da revolta. E tudo em sua vida começa a paralisar, inclusive o próprio corpo. E daí vem a sensação de culpa de não estar vivendo a vida que Deus lhe confiou. Esse é um grave problema que aflige a maioria dos meus amigos, a consciência da culpa de não estarem vivendo a vida que lhes foi confiada. O único remédio capaz de curar a culpa é o perdão. O paralítico estava se sentindo distante de Deus e eu precisava acabar com essa distância. Minha tarefa naquele momento era reatar o relacionamento desse amigo com o Pai. Por isso disse a ele: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. E com essas palavras eu queria dizer: meu amigo, você é aceito por Deus. Recomece sua vida, abandone a culpa, largue fora o medo de viver, de enfrentar os seus desafios. Erga-se, mesmo sentindo suas pernas fracas, porque somente andando é que elas se tornarão fortes. E no mesmo instante, o paralítico levantou-se, pegou a sua cama e foi para sua casa. Todos ficaram admirados e quem sabe você, que está lendo agora essas palavras, também tenha ficado. Como é gratificante devolver o dom da vida a quem está paralisado. Tenho certeza de que você também deve se sentir culpado em algum campo de sua vida. Admita sua fraqueza. Deus o compreende, mas Ele quer tornar fortes aqueles que se sentem fracos. Deixe-me fazer por você o que fiz pelo paralítico. Deus o perdoa, meu amigo, de toda a tua culpa de toda a culpa que carrega por não estar vivendo tudo aquilo que o Pai confiou em você. Sinta-se perdoado por não se sentir um bom pai, uma boa mãe, um filho exemplar, um cônjuge amoroso, um cidadão de bem, um amigo leal, um bom patrão ou empregado, um cristão verdadeiro. Deus o perdoa de todas as culpas que aqui nem preciso mencionar,
mas que você bem sente em seu coração. Tudo está perdoado, meu amigo. Sua vida foi passada limpo e você já está de pé. Siga em frente. Agora é vida nova. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, né? Aquela partezinha mais frágil que quando toca dói. A questão da gente ficar sempre procurando descobrir o que foi que a gente falhou, no que, quando, como, com quem. Essa dor na consciência, essa falta de perdão próprio, ela machuca, ela dói demais, é uma ferida que não cicatriza e ela só é capaz de ser cicatrizada quando você pede o perdão verdadeiro, quando você se arrepende de ter feito algo que machucou alguém, que fez mal para alguém, ou que você acabou criando uma certa situação desagradável entre pessoas ou lugares por onde você passou. Eu olho para trás, olha como que as coisas são. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a frequentar o centro espírita. Uma das primeiras palestras que eu vi falava sobre nossos inimigos. Quem são nossos inimigos, né? E eu com 16 anos, eu não achava que tinha inimizade. Eu achava que tinham pessoas que eu não ia com a cara, que existia uma antipatia, que não fazia parte daquele grupo que comungava das mesmas ideias e intenções que as minhas. Então, eu não achava que isso seria ter inimigos. Você não estar no meio de pessoas que você não cultua o mesmo que elas, para mim nunca foi inimizade. Para mim sempre foi a questão de afinidade. Porque inimigo, aos 16 anos, eu imaginava que seriam aquelas pessoas que a gente briga o tempo todo, né? Pessoas que a gente bate de frente o tempo todo. Esse seria meu inimigo, alguém que me desejasse o mal. Eu não sabia que desejar o mal para o outro, até então, era você ter uma inveja, você ser orgulhoso. Eu não conseguia entender bem, como até hoje eu procuro entender, o que é orgulho e egoísmo. Quando você deixa o orgulho e o egoísmo muito alto, que você passa a ser aquela pessoa egoísta, não que você tenha o egoísmo, mas que você é egoísta. Porque ter, todo mundo tem o seu momento egoísta. Mas quando a pessoa é extrema no egoísmo, que ela se faz egoísta e ela não faz questão de mentir, de esconder isso de ninguém, quando ela é orgulhosa e não quando ela tem orgulho, esse tipo são os nossos inimigos. Eu não sabia que aos 16 anos eu já tinha inimigos. Aí você estuda a doutrina e você percebe que os inimigos não são só desse momento que você está vivendo encarnado, mas que você possui inimigos, inclusive de outras encarnações. Aí o jogo complica. Aí ele fica mais perigoso, até porque os nossos inimigos invisíveis a gente não está vendo. Eu não tenho o dom de ver. Eu tenho o de sentir. Eu sinto a presença de uma energia boa ou energia ruim. Eu sinto essas energias, inclusive em forma de intuição, que é onde a gente trabalha a psicografia, né? Mas eu não vejo os meus inimigos. Então é covarde a luta que eu tenho com eles, porque eles me veem, e inclusive veem e sentem tudo aquilo que eu sinto e penso, porque eu estou dentro de um corpo fechado, que é para mim uma prisão, e para eles estão livres. Quando você tem esse tipo de visão, que começa a aumentar o seu quadro, né, de possibilidades de ter inimigos, aí o caldo entorna. Quando eu assisti essa palestra no centro, que falava sobre os inimigos, eu pensava cá com meus botões sentadinha lá na cadeira, eu estava com o braço na janela, tinha uma janelinha do lado, o centro era baixinho, pequenininho, quando eu comecei a frequentar, e tinha uma janela do lado direito. Então eu gostava de sentar lá para colocar a cabeça assim, né, pendurada no braço. Eu sempre tive essa mania, vocês vão ver que de vez em quando eu fico assim, então é mania. E aí eu encostava lá na janela, eu olhava para o palestrante e falava assim, hoje eu vim à toa, a palestra de hoje não vai me servir para nada.
falando sobre os inimigos. Eu não tenho inimigo. Para que eu quero ouvir essas coisas? 16 anos, imatura, aprendendo ainda, né? O que era o espiritismo. Aí o palestrante falou assim, vocês pensam o quê? Que vocês não têm inimigos? Aí eu falei, nossa, como é que ele pensou como eu pensei, né? Eu vou perguntar agora para vocês. Quem aqui acha que tem inimigos? Eu não levantei o braço. Eu era a pessoa mais pura. Eu era a pessoa mais legal do mundo até então. Como que eu ia ter inimigo? Então, para mim, eu não pensava em inimigo, não é? Eu peguei e continuei lá com o meu braço. Ah, quer dizer que 1, 2, 3, 4. Aí ele começou a contar quantas pessoas tinham levantado o braço. Só esses aqui têm inimigo? Os demais não levantaram os braços, não tem inimigo? Que bom, parabéns para vocês. Daqui vocês já vão direto para o plano espiritual mais elevado. Eu achei sarcástico da parte dele. Falei assim, nossa, por que ele está tratando as pessoas assim? Não é dele fazer isso. Irônico. Ele foi irônico, né? Aí tá bom, já que vocês não têm inimigos, então me levanta a mão. Aqueles que acham que são inimigos dos outros. Aí que ninguém queria levantar a mão mesmo. Quem é que vai querer assumir que é inimigo de alguém, que é ruim para alguém? Pouquíssimos levantaram os braços. Eu não. Fiquei de braço. Tá bom, eu não faço mal para ninguém, não sou inimiga de ninguém. Aí ele foi além. Ele falou assim, bom, pensando nessa encarnação, pode ser que todos vocês já sejam perfeitos. Nossa, que maravilha. Aqui não tem ninguém que seja inimigo e nem que tenha inimigo. Vocês são anjos já. Eu acho que vocês vieram no centro errado. Eu acho que vocês estão encarnados no corpo errado. Mas como a espiritualidade não reclama, como ela não erra, então vamos lá. Eu tenho que fazer palestras sobre os inimigos. Eu acho que vocês não vão gostar da palestra, porque afinal de contas vocês não se identificaram com o tema. Mas eu vou falar sobre os inimigos. Aí ele começou a falar de outras encarnações, o que fulano, ciclano foi, né? Tinha um caso na época lá que estava sendo falado muito a respeito de uma criança que foi morta. Ele pegou e falou assim, aquela criança, para nós agora, olhando para ele, a gente fala assim, nossa, que cruel quem matou essa criança, afinal de contas, é inocente, uma criança que nunca fez mal para ninguém. Aí ele foi desvendando que a espiritualidade passava sobre aquela criança. Aquela criança, na época de Roma, tinha sido cobrador de impostos. Ele tinha matado pessoas porque as pessoas não pagavam os impostos. Então, assim, eu comecei a entender o que ele queria dizer a respeito de outras vidas e o que a gente é capaz de fazer e o que a gente já foi capaz de fazer devido à nossa ignorância, ao nosso atraso espiritual. E à medida que eu fui refletindo sobre o que ele passava, de inimigos, de coisas doloridas que nós causamos às pessoas, eu falei, agora sim eu estou entendendo. Aí eu peguei, levantei o braço, ele falou, pois não, moça. Eu falei assim, eu não levantei o braço na hora que você falou sobre as pessoas serem nossas inimigas, e não levantei o braço quando você disse que nós podemos ser inimigos dos outros. Porque eu achei que eu fosse uma pessoa boa. Eu achei que as pessoas que estão em minha volta são bons. Têm os seus defeitos, suas falhas, mas são bons. Mas agora eu estou pensando aqui diferente devido àquilo que você falou, de outras vidas. Né? Tem alguns sofrimentos que eu passo que não se justifica nessa vida. Tem algumas coisas que eu vejo as pessoas passarem que não justifica nessa vida. Então a reencarnação justifica. As dores, os atrasos que a gente passa. Porque nós fomos, sim, né, o cãozinho chupando manga lá atrás. O fato da gente ter sido não significa que nós vamos ser a vida inteira. Porque vai chegar um momento, mesmo com a nossa consciência pesada, porque ela vai acusar em algum momento, né? A gente faz, na hora talvez a gente não pense, mas depois a gente, opa, fiz, falei, ou então fizeram, ou falaram alguma coisa para mim. No momento do fervor de uma discussão, a gente sempre quer ter razão. Mas depois a gente fala, caramba, eu podia não ter falado, né, tal coisa. Podia ter feito de forma diferente. Outro dia uma amiga me perguntou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô. Como é que chama? A tireoide deu novidade, né? Mas eu vou ter que passar no médico, levar exame para ele poder mudar a medicação. Depois que mudar a medicação, eu sei que eu volto a ficar bem. É um descontrole hormonal. Mas eu sei que se deve a uma discussão que eu tive com um amigo. Né? Eu desequilibrei e aí o corpo paga. Agora é assim, eu consigo compreender. Então,
O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Nós sabotamos a nossa alegria, a nossa saúde, as nossas melhores condições. Nós sabotamos. Nós somos um ser imperfeito. E aí vem a dor na consciência e vem aquela questão. Você precisa se perdoar. Eu fiz uma palestra onde a moça me perguntou, Nicole é o nome dela, não esqueço, que é o nome de uma aluna minha. Ela perguntou, Patrícia, o que a gente faz para não sabotar a gente mesmo, para a gente poder se perdoar? Falei para ela, eu não sei, mas quando alguém me contar, eu te conto também. Não tem uma receita para a gente se auto-perdoar, não tem uma receita da gente exercer o perdão com a gente mesmo. É algo que a gente tem que ver o que foi que errou, tem que reconhecer o erro, tem que tentar amenizar esse erro com quem você errou, se não for possível. Daqui por diante, a ideia é não errar mais. Esses seriam os passos que a gente pode ter em relação ao perdão, principalmente com a gente mesmo. Mas não necessariamente nessa mesma ordem. Depende muito da pessoa, da situação, o que houve, para você saber perdoar. O saber perdoar a nós mesmos, eu acho o processo bem mais complicado, como eu coloquei para uma palestrante que eu ouvi no sábado passado. Para a gente se auto-perdoar, a gente tem que reconhecer o erro. E pelo fato da gente ser imperfeito, a gente não reconhece os nossos erros. De imediato, como eu falei, não. Pode ser que depois, com o passar do tempo. Para que a gente possa ter uma vida nova, nós temos que arrumar a vida velha. Nós começamos todos os dias com as páginas em branco. Deus dá um dia perfeito para nós. Quem vai escrever nessas linhas da página em branco somos nós. São oportunidades de começar uma vida nova. Toda vez que a gente abre os olhinhos. Mas a gente joga fora essas oportunidades. Porque a gente continua pensando lá atrás, no passado, no erro. E a gente não pensa no acerto. O que a gente pode fazer daqui por diante para não errar aquilo que ficou lá atrás. Enquanto a gente estiver preso ao passado, isso é uma sujeira, é um lixo que vai se jogando dentro do nosso perispírito e se transformando em doença no corpo. Todo doente no corpo tem uma doença perispiritual, que nasceu do seu espírito, das suas escolhas. Nós fazemos escolhas erradas. E aí, para a gente poder reverter isso, nós temos que fazer escolhas certas, agir de uma outra forma. Então, a gente tem que buscar, através de estudos, através de uma boa música, através de uma boa conversa, através de exemplos de pessoas. E o maior exemplo que nós temos, Jesus. Qual o caminho a seguir? Quando se vai buscar em Jesus o perdão, Ele é maravilhoso. Ele perdoa. Mas não significa que Ele vai tirar de você as dívidas que foram causadas. Ele vai te perdoar, Ele vai te dar condições de sanar aquelas dívidas. Ele vai te dar oportunidades 1000 para você sanar aquela dívida. Mas é você que tem que pagar aquela dívida. Ele não vai pagar por você. No canal que eu faço mais específico, né? A gente está lendo esse livro aqui. Curas Espirituais. A Luz da Doutrina Espírita. Esse livro tem me ensinado um bocado de coisa. A gente já está na página 147, ele tem 400 páginas. Eu sou preguiçosa pra caramba. Mas quando eu peguei esse livro, eu falei assim, tomara que ele seja bom, porque senão eu paro de ler no meio do caminho. Ele é maravilhoso, ele não é bom, ele é maravilhoso. E ele tem me ensinado principalmente a questão assim, você é capaz de se curar. Mas para isso você tem que manter pensamentos positivos, atitudes positivas, você tem que ser bom. Não precisa ser maravilhoso, perfeito, mas você tem que ser bom. E quando é chegado o momento que você se transformou numa pessoa boa, aí vem as outras bênçãos que tanto você busca. Se você quiser de fato uma cura no teu corpo, você tem que ser bom. Você tem que agir de acordo com como Jesus ensinou. Você tem que agir com amor. Você tem que perdoar. Perdoar os outros, perdoar você. Você tem que se limpar daquela sujeirinha que você foi acumulando através de mágoas, frustrações, tristezas. Você tem que se limpar. E para isso você tem que estudar.
Você tem que se aplicar, você tem que assistir uma palestra, você tem que assistir uma peça de teatro que seja engraçada, você tem que assistir filmes que tenham um bom ânimo. Você tem que mudar todo o teu padrão vibratório. Porque no dia a dia a gente tem o nosso padrão vibratório como? Morreu não sei quem, teve acidente não sei aonde, estourou uma bomba não sei aonde. No dia a dia a gente é chumbado de notícia ruim, a gente se deixa contaminar com tudo que acontece de ruim. E isso não colabora para que a gente limpe a sujeira que a gente causou no perispírito. Isso contribui para vir mais sujeira, mais preocupação, mais tédio, solidão, tristeza, amargura, falta de ânimo, falta de vontade. Enquanto a gente estiver mais ligado às coisas negativas, as nossas comorbidades tendem a crescer. Por isso que ele coloca aqui. Antigamente as pessoas tinham mais fé, então elas se curavam mais. Hoje tem tanta doença para tudo que é tipo, cor, tamanho e gosto. Tem vários tipos de doença. E não tem cura para grande parte delas, porque são emocionais, é de fundo espiritual. E as pessoas não conseguem se curar, porque mantém dentro de si o lado negativo mais forte do que o lado positivo. Os que viviam na roça lidavam com plantas, com plantações, com animais, com sol, com lua. Não eram tão estressados como... Nós temos tudo na mão hoje. Daqui a pouco eu vou almoçar e coloco um prato dentro do micro-ondas e já sai tudo quentinho. Lá na roça, tem que ir na panela de barro, tem que acender o fogão a lenha. Eram atividades mais sofridas, porém as pessoas não tinham tanta preocupação como tem hoje. Eu coloco o meu prato lá no micro-ondas e já fico preocupada. Vai chegar encomenda, eu tenho que pagar não sei o quê, o mês que vem eu tenho que fazer tal coisa. Essa agitação do dia a dia, por mais tecnologia que nós temos, que facilita o nosso dia a dia, a gente não se facilita, porque a gente arruma enrosco. E a nossa saúde está indo embora. Então, se a gente quer ter uma vida nova, a gente tem que fazer que nem esse paralítico. Passar por todos os tipos de adversidade para alcançar Cristo. E nós vamos ter várias adversidades, inclusive as pessoas em nossa volta, que não querem que a gente vá no centro espírita, que não quer que a gente assista uma missa, que não quer que a gente trabalhe na igreja ou em qualquer tipo de religião, no centro, que não quer que a gente se empenhe na nossa reforma íntima. Vai ter pessoas do lado que vão achar bobagem, que vão achar que a gente não tem mais o que fazer. Então, nós temos que entender o seguinte: esse paralítico veio pelo telhado, como eu falei. Muitas das parábolas provavelmente sejam apenas figurativas. Eu não consigo ver, imaginar 4 pessoas mais o paralítico em cima de um telhado frágil e só o paralítico descer. Eu não consigo ver isso como uma realidade. Pode ser que eu esteja errada, mas eu não consigo. Então eu quero imaginar o seguinte, que essa parábola está nos ensinando uma coisa. O paralítico e mais as pessoas que estão em sua volta estão vivendo batalhas nada fáceis na sua reforma íntima para entrar no campo de energias vibratórias boas de Jesus. Eles estão enfrentando batalhas, estão passando pelas adversidades, pelos problemas que eles encontram para chegar até Jesus. E o que fez eles chegarem até Jesus foi a fé. Porque muitos doentes ou que auxiliam o doente iam chegar no local e ia ver tudo lotado, ia fazer o quê? O que geralmente a gente faz, vira as costas e vai embora. Esse ano eu fiz isso com o meu médico. Cheguei na clínica, lotada, em vez de ficar lá e insistir para poder passar no médico, não. Eu estava com a senha número 50. Falei, não vou ficar aqui, eu vou embora. É o que a gente faria. Seres humanos que são, imperfeitos, cheio de ego, cheio de eu tenho razão, eu marquei consulta, eu quero naquela hora. Eu virei as costas e fui embora. Qual é o maior prejudicado nisso tudo? O médico, a clínica, as pessoas que estavam lá?
o maior prejudicado disso tudo fui eu. Eu não fui ao médico. A doença agrava. Se eu tivesse ficado lá, 49 pessoas iam passar no médico e eu pacientemente ia ficar esperando, ia ter minha receita, ia ter meus exames, estava tudo certinho. Mas eu não tive a paciência, eu não tive resignação para ficar no lugar cheio. Se eu tivesse, eu teria curado, melhorado, não estaria passando por um perrengue como eu estou passando agora. A questão é essa, nós somos donos das nossas escolhas e escravos das consequências dessas escolhas. Então a gente tem que procurar se perdoar, melhorar, corrigir as nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas, nossa covardia, curar o nosso ego, que muitas vezes quer inflar. Nós temos lá o tendão de Aquiles, temos que dar um jeito de consertar ele, para que ele não doa tanto. Tá tudo na nossa mão, gente. É através da nossa vontade que a gente consegue ou não realizar alguma coisa. E essa vontade está atrelada à fé. Nós temos que ter fé. E essa vontade, essa fé está atrelada ao perdão, para a gente poder ficar mais leve e seguir em frente. Seguir em frente uma vida nova. Todo dia a gente tem essa oportunidade de escrever nessas páginas em branco que Deus nos dá.